Eu falar isso na sessão que terminou há pouco, por conta da exiguidade do tempo. Nós da oposição, não queríamos impedir que fosse votado esse projeto de lei que determina a distribuição dos recursos que virão do leilão entre União, Estados e municípios, como disse há pouco a deputada Fernanda Melchiona. Nós estávamos tratando da distribuição dos recursos entre União, Estados e municípios. Isso... Manda abrir aqui o painel. Presidente, não vai poder mais, sabe por quê? Isso não apaga, presidente. Vai ligar. Isso não apaga, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a nossa frontal objeção, tanto a quantidade enorme de bilhões da qual o Brasil abriu mão quando foi aprovada nesta casa a medida provisória do trilhão. Medida provisória que deu origem à lei número 13.586 de 2017. Com a aprovação daquela medida provisória que virou essa lei, como disse há pouco o deputado Henrique Fontana, como disse há pouco o deputado Glauber Braga, com a aprovação dessa lei, o país perdeu centenas de bilhões de reais de recursos, permitindo que fossem deduzidos dos lucros das petrolíferas transnacionais despesas que até aquela medida provisória não poderiam ser deduzidas. E com isso chegou-se, como disse o deputado Fontana há pouco, ao resultado da Shell no Brasil em relação ao ano de 2018, um resultado negativo, apesar dos 28 bilhões de faturamento desta empresa no ano de 2018. Portanto, o que a MP do trilhão permitiu foi que fossem fabricados resultados que na prática escondem lucros que essas empresas estão tendo no nosso país, mas sobre o qual não estão mais pagando mais os tributos que deveriam pagar. Por isso nós votamos contra aquela medida provisória. E para aqueles que se preocupam com a situação fiscal do país, nós temos uma saída para isso. Podemos aprovar o projeto de lei 2267 de 2019, que revoga a lei oriunda da MP do trilhão. É possível modificar isso. Essa casa está discutindo uma reforma tributária, que não é, senhor presidente, uma verdadeira reforma tributária. É uma proposta de simplificação tributária, que é necessária, que é positiva, mas que é insuficiente. Nós não queremos apenas simplificar a forma de recolher tributos. Isso é positivo, mas isso não basta. É preciso que no Brasil os super ricos paguem mais impostos, para que os trabalhadores, deputado Aliel Machado, deputado Ted Conte, paguem, deputado Wilson da FETAENG, para que os trabalhadores e as classes médias paguem menos impostos. Aqui no nosso país, toda vez que se faz mudança na tributação, ou se sobrecarregam os trabalhadores, ou eles são sobrecarregados, ou as classes médias, ou ambos, mas os super ricos jamais são alcançados. A proposta de reforma tributária que a oposição protocolizou nessa casa, justa, solidária e sustentável, muda isso. Nós propomos que 3% dos contribuintes brasileiros, que são 0,3% da população, paguem mais imposto de renda. 0,3% da população. Todo o resto da população brasileira pagará menos, ou uma pequena parte, o mesmo que paga hoje. É uma proposta que tem lado, deputado Patrus Ananias, é o lado do povo brasileiro, é o lado da imensa maioria
de trabalhadores e das classes médias, deputado Paulo Ramos, que carregam esse país nas costas, enquanto que os super ricos, e aqui não me refiro a quem ganha 10, 15, 20 mil reais por mês, estamos falando dos super ricos, esses jamais são alcançados, esses pagam pouco, as petrolíferas transnacionais são protegidas, enquanto que a Petrobras, a nossa empresa, vem sendo prejudicada, infelizmente, com opções que vêm sendo feitas dentro dessa casa. É preciso mudar isso, é preciso oferecer um outro caminho para o país, é preciso transformar o petróleo em educação, em cultura, em saúde, em ciência e tecnologia. E não se fará isso, deputado Dagoberto, com a lei que está em vigor. Não se fará isso se não revogarmos a MP do trilhão. Não se fará isso se o leilão de 6 de novembro for realizado, distribuindo os recursos entre União, Estados e municípios, mas pagando muito menos ao país do que deveria ser pago, seja no imposto aplicado sobre as empresas, seja com a manutenção do regime tal qual havia sido aprovado aqui nesta casa em 2010. Portanto, precisamos corrigir o rumo do país. Aquilo que será distribuído entre estados e municípios é muito pouco. Nós da oposição queríamos muito mais. E para isso é fundamental revogar a Lei 13.586 de 17, a lei que foi oriunda da aprovação da MP do trilhão. Ainda há tempo de corrigir o rumo, o Brasil precisa disso e espera dessa casa coragem para proteger o povo brasileiro, os interesses e a soberania nacional, deputado Patrões, em detrimento dos interesses estrangeiros que muitas vezes colocam em risco o nosso projeto de país.